BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, Belo Horizonte do meu coração, está começando mais um programa da terceira temporada de BH Invisível, que foi definida ao lado de quase 80 pessoas num encontro, numa dinâmica incrível aqui mesmo na Central. O tema macro dessa temporada é Gente de BH, as pessoas extraordinárias que vivem e acontecem na nossa cidade. E no programa de hoje, a gente fala de BH, das pessoas com deficiência. Eu recebo no estúdio avançado da Band News FM, montado na Central, 3 super-heróis da nossa cidade. Na minha esquerda, o Elias Daniel de Oliveira, que tem 19 anos, incrível, viu, Elias? A gente vai conversar muito. Ele é esgrimista paralímpico e representante da Seleção Brasileira Sub-23. Praticante do esporte desde 2016, Elias é multimedalista em torneios mineiros e conquistou a medalha de bronze na modalidade espada na primeira Copa Brasil 2019. Falei tudo certo? Você vai completar mais aqui, que o currículo é extenso, que eu sei. Na lateral direita, o meu camarada Pedro Muriel, que é escritor, palestrante, comunicador. Ele é formado em Relações Internacionais. Sua atuação profissional define como território as trocas culturais e as diversidades, incluindo temas como acessibilidade, direitos humanos, literatura e arte. Você vai contar mais o seu currículo também. Ou então falou. E aqui na camisa 10 da mesa, né, comandando o meio-campo do nosso bate-papo, a queridíssima Brisa Marques, que é escritora, performer e compositora, graduada em jornalismo pela UniBH e em artes cênicas na UFMG. A Brisa tem uma formação ampla como comunicadora e artista. Tem 2 livros de poesia publicados, é parceira de vários compositores do Brasil e do mundo, foi a primeira mulher e a primeira pessoa com deficiência a ocupar a cadeira de diretora artística da Rádio Inconfidência. E eu começo com você porque eu acho que foi lá que eu te conheci, não foi na rádio? Acho que sim. Tem quanto tempo isso, Brisa? Acho que deve ter uns 6 meses, tem pouco tempo. Tem pouco tempo, né? Acho que a gente... sim. Eu entrei na direção da Rádio Inconfidência há cerca de 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Foi no início de 2008. Então, a gente tinha, né, até um projeto lá na rádio, projeto piloto, que o João Vitor, que hoje está aqui com você, era um projeto de levar pessoas para falar sobre economia criativa, enfim, um monte de coisa. E aí você foi parte de um dos nossos pilotos que nunca foi ao ar. Mas olha como a vida dá voltas, né? Hoje eu vim parar aqui nesse programa. Coisa linda. Maravilhoso. Vai falar de um monte de coisa legal. Isso. Você falou que você começou na rádio, então, ali no início de 2018, tem 2 anos... Não. Eu comecei na rádio há uns 4 anos atrás. Como diretora? Como produtora. Tá. Apresentadora. Tá. E depois que eu virei apresentadora de alguns programas, eu virei diretora artística. Então, fui produtora, apresentadora e diretora artística da Rádio Inconfidência durante esses 4 anos de estada por lá. Nessa sua trajetória na rádio, você sentiu diferença? Porque isso é uma coisa que eu vou ter que perguntar para vocês 3, não tem jeito. Você sentiu diferença de tratamento, de sair da produtora para a diretoria? Você sentiu... Vai lá, não, agora abre. A hora de falar é agora, sem censura. É claro. Eu acho que a gente se relaciona com o outro também por interesse, né? E muitas vezes os interesses, eles estão muito ligados aos cargos de poder, né? Então, evidentemente, eu senti diferença. Óbvio também que não por parte de todo mundo, né? Então, para mim hoje é muito claro identificar as pessoas que eu tive uma convivência no início e no fim, né, desse processo de produtora à direção artística, a mesma convivência, né? A equipe de produção, eu almoçava com eles todos os dias, desde quando eu entrei na produção até terminar como diretora artística. E outras pessoas que não, né? Inclusive, quando você deixa de ser diretora artística, a pessoa até esquece de te cumprimentar, né? Bem interessante isso, porque você tem a possibilidade também de olhar, né, para as pessoas com esse olhar, né? É bom. Sim. É bom, é um aprendizado, né? Para a gente até entender quais são os nossos reais interesses. Sair da rádio num momento que eu estou numa busca, assim,
de uma conexão com a minha essência, minha verdade, o que é importante para mim, como atuar no mundo independente das instituições públicas. Né? É um desafio estar no setor público. Sem dúvida. Né? A gente vai falar mais disso, já vi pública. Que o papo vai ser ótimo. Eu vou passar a bola para o Elias, que está aqui do meu lado esquerdo. Elias, esgrima, camarada, não é um esporte que um brasileiro se identifica tão facilmente, concorda comigo? Concordo. Da onde veio esse amor pela esgrima? Cara, isso veio da indicação de um irmão meu. Ele tinha uma amiga que praticava esgrima e ela falou assim, você tem um irmão que tem deficiente físico e tal, indica pra ele esgrima, pra ver o que ele vai achar e tal. Aí, cara, eu fui lá, comecei a praticar. Apaixonou? Apaixonei. Mas você começou então como uma forma de terapia, talvez de válvula de escape ou não? Você foi meio porque... Conta um pouquinho dessa história, do seu primeiro dia como... Eu sempre gostei de esporte, cara. Sempre joguei bola com meus irmãos, pratiquei natação, jogava futebol na escola, basquete, essas coisas. Aí com o tempo eu não pude praticar alguns esportes e eu estava procurando alguns para me divertir, para ter uma qualidade de vida melhor. Encontrei a esgrima. E é muito bom, cara. Melhora muito a qualidade de vida, desestressa, é uma coisa surreal. Esporte atua não só na parte motora, mas também na cabeça, oxigenação sanguínea e tudo, né? É incrível. Elias, eu já quero que você passe essa dica aqui para o ouvinte da Band News FM e de BH Invisível. Quem está escutando a gente agora na rádio, quiser participar ou praticar esgrima, quem procura? Tem escola em Belo Horizonte? Como é que faz? Tem, eu pratico no clube Barroca Tênis Clube, que fica no Gutierrez. Perfeito. Chegou lá, tem uma escolinha, vai se inscrever, tem um telefone, você lembra como que faz para se inscrever numa escolinha de esgrima? É de graça. Olha que legal. É de graça. É só chegar lá que vai ter uma aula experimental e começou? Começou. Quantas vezes por semana você treina? 3. 3 vezes. E sobre a seleção olímpica e sobre a seleção paralímpica? Você foi selecionado, participou dos campeonatos e aí agora está com a vida por lá mesmo, né? Eu estou na seleção sub-23 e participei ano passado de campeonato na Polônia, fiquei em 16º na modalidade espada, que uma coisa foi muito boa para mim, fiquei muito feliz com esse resultado. E agora estou esperando novos campeonatos para ir participando. Incrível. Vamos falar mais um pouquinho, mas antes passo a bola agora para o meu amigo Pedro, que assim, você já contou tanta coisa para a gente antes de começar o nosso bate-papo, que daqui a pouco você vai ter que repetir tudo de novo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Pedro, é se eu te apresentei de forma adequada e se faltou alguma coisa no seu currículo. Eu acho que você me apresentou de forma incrível. Eu vivo da escrita, a literatura assim, é meu caminho e eu tenho vivido um encantamento total com as palavras, com as pessoas e com a cidade. Então, eu acho muito legal aqui o programa, que eu vou ter a oportunidade de falar de duas coisas que eu amo, que é a cidade de Belo Horizonte e a poesia. Incrível. Eu vou te perguntar uma coisa então. O que é a cidade de Belo Horizonte? Qual é a poesia da cidade de Belo Horizonte para você? A poesia em BH está em tudo, desde do entardecer na Pampulha até uma broinha de milho às 3 da tarde. Então, assim, eu acho que esse encantamento da cidade, ele acontece porque quando a gente fica aberto para ver todas as possibilidades, a cidade vai perdendo o cinza e vai ganhando força, vai ganhando cor. Toda vez que eu saio de casa é uma história assim diferente. Você se sente acolhido por Belo Horizonte? Aliás, eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. E antes eu quero até falar com vocês três aqui uma coisa muito importante que eu sempre falo. Os temas que a gente está tratando nessa terceira temporada são temas incríveis, que muitas pessoas não sabem, não conhecem, não sabem como conversar, como lidar. Então, se eu estiver falando alguma besteira, se eu falar alguma coisa que incomode vocês e que vocês não gostem, vocês cortam na hora e pode me xingar dentro do programa. Você viajou, você falou coisa errada, não é assim que se faz e por aí vai.
Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, qual lugar de BH que você não se sente bem-vindo, que ele não te acolhe como uma pessoa portadora de deficiência? O lugar que é o símbolo da cidade, que é a Praça da Liberdade. É um lugar que o entorno tem ótima acessibilidade, mas para eu atravessar a rua e chegar na Praça da Liberdade, eu encaro uma vala gigantesca. E a cidade, de modo geral, ela não me acolhe, mas eu escolho sempre abraçar a cidade. Então, tendo acessibilidade ou não, eu vou, para as pessoas verem o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Então, assim, definitivamente o BH está há 1 milhão de anos do que precisa acontecer, como precisa ser, mas eu insisto nessa cidade e nesse amor que é andar por aí descobrindo as coisas. Subscrevo e divido com você esse amor por essa cidade. Sou apaixonado. Elias, me conta uma coisa. Pergunta que eu fiz para o Pedro aqui se aplica a você. Qual que é o lugar que você não sente que você está bem-vindo, que não está preparado para te receber e até mesmo te expulsa de certa forma? Nossa, cara, são muitos lugares. Pode enumerar, agora é hora de falar, botar a boca no trombone. É o Parque da Mangabeiras, alguns lugares não são bons. Parque Ecológico, o Zoológico. Parque Ecológico da Pampulha. Não tem preparação nenhuma. É muito difícil. Também pela questão do relevo, né? É muito difícil. O que eu não lembro agora são só esses. Zoológico também não é convidativo. Não. Pelo Subscreve, Brisa, você também acha que esses lugares não estão nem um pouco preparados para receber pessoas com deficiência? Eu acrescentaria mais 80% da cidade, né? É difícil a gente falar dos lugares que estão preparados. Porque enquanto a gente não é deficiente, a gente às vezes sobe um degrau sem perceber que está subindo, né? A gente anda numa calçada que às vezes tem uma faixa para deficiente visual e com uma árvore ou um poste no meio e a gente nem percebe que isso está acontecendo, né? Eu, a última vez que estive no Palácio das Artes, e isso durou 6 meses e me parece que ainda está, o elevador de acesso da pessoa com deficiência não estava funcionando. Então, assim, não só essas instituições públicas, mas a própria cidade, ela não é feita para pessoa com deficiência, né? E é engraçado porque que bom que você faz questão de sair à rua, e eu acho que a gente tem que fazer questão de estar na rua para ser visto e para ver e para provocar mudanças. Eu tenho uma performance que eu faço há 10 anos, eu já tenho que parar, eu posso continuar? Fica à vontade. Que é o seguinte... A palavra está com você. Eu sou deficiente, então, há 12 anos. E no início, quando eu ia parar na vaga de deficiente, e sempre tinha um carro parado na vaga de deficiente... Essa é clássica, né? Essa é clássica. Eu chamava, né, óbvio, a BH Trans, ou então... E aí demorava a chegar, aquela coisa não acontecia e tal. Então, a minha performance é o quê? Descer, parar o carro no meio da rua, pegar um batom, escrever no carro, porque o batom também a gente apaga, né? Eu não vou depredar patrimônio de ninguém, que eu não quero que depredem o meu e nem o nosso. Então, fazia um desenho lá de uma cadeira de rodas linda, escrevia um poema, desenhava um coração. Espetacular. Né? Agora eu tô a fim de fazer com os stories. Legal. Né? Stories lá do Instagram. Toda vez que eu achar um carro de deficiente parado numa vaga, eu vou ligar o stories ao vivo e vou mostrar a placa e tal. Porque às vezes tem carro assim, de tudo quanto é tipo, inclusive de instituições públicas paradas. Por quê? Porque deficiente não sai, deficiente sai. Deficiente frequenta espaço público, deficiente frequenta. Então, Claro. a gente tem que estar mais atento a isso, né? As pessoas acham que o direito à cidade é o direito dela, né? E não de todos. E aí parece que fica todo mundo de verdade invisível, né? Elias, você já teve situação dessa como Brisa, assim, de chegar e falar assim, não estou acreditando que o cara parou o carro ali ou está usando um benefício que não é dele, mas ele está usando com a maior cara de pau? Maioria das vezes. Maioria das vezes, né? Impressionante, gente. Impressionante. Carro de polícia também já vi. É mesmo? Carro de polícia já vi parado na vaga de deficiente. Nas Olimpíadas, na Paralimpíadas, obviamente, aí
tudo é preparado para receber todos os atletas, né? Não tem um lugar que você vai passar algum tipo de problema ou dificuldade. Pode ter. Pode ter? Porque existem exceções, porque nem todo mundo é igual. Entendi. Aí pode ter uma pessoa que tem uma limitação a mais que outros, aí pode gerando esse problema. Entendi. Mas no geral é bem preparado. As pessoas são bem recepcionadas, tudo bem preparado. Você sabe me dizer se a cidade sede é escolhida por causa da capacitação dela de receber pessoas com deficiência, ou é aquela história de vai ter Olimpíada em tal lugar e aí a Paralimpíada acontece do mesmo jeito no tal lugar? É desse jeito, né? Isso deveria ser diferente, né? Porque aproveita a mesma estrutura até para ficar mais barato. Na verdade, o certo seria todas as cidades serem preparadas para os deficientes, né? Sim. As cidades deveriam ser suportar a nossa necessidades. Sim, sim. Deveria ser o inverso. A gente está encerrando o primeiro bloco, mas antes eu quero colocar o Pedro aqui numa saia justa, Pedro. Assim, já deve ter acontecido, se não aconteceu, tenta contar pra gente uma situação parecida. Você para no ponto de ônibus e acena. O que acontece? O ônibus passa direto, sempre. Isso... ônibus, assim, eu desisti de ter acesso porque aquela plataforma elevatória no ônibus, aquilo não é acessível, aquilo é gambiarra. Que para ser acessível tem que ter duas coisas: segurança e autonomia. Eu preciso de outra pessoa para operar que não sabe operar. Preciso usar um elevador que não cabe uma cadeira motorizada, que aquilo é uma coisa pavorosa. E quando o motorista vê que é uma pessoa com deficiência, muitas vezes ele vai passar direto porque é muito complicado para ele, para a cabeça dele, para a atitude dele, entender que aquela pessoa quer transitar, quer ser acolhida. E isso é mais difícil, você construir uma rampa, um elevador, é uma coisa totalmente possível. Mas você mudar a atitude das pessoas é uma coisa que às vezes demora uma vida inteira, ou então não acontece. Impressionante. Esse amor que você tem e a forma que você direciona o problema é encantador, cara. Eu estou impressionado, porque você poderia, por exemplo, estar com raiva de tudo, né? E você está tentando mudar essa atitude, né? Isso que eu ia falar, isso é uma escolha que tem muito a ver com uma mulher incrível, que é minha mãe, que me ensinou assim. Ela falou que eu tinha que ser livre. E que para eu ser livre, eu tinha que ser liberto de raiva e de todas essas coisas que atrasam a gente. Então minha mãe, assim, ela fez eu entender que eu tinha que ter autonomia acima de tudo e que a reclamação passou de 5 minutos, já tá exagerado. Então ela falava assim comigo, eu falei, mãe, estudava na PUC, eu falava, arruma uma van. Ela falava assim, van? Ninguém aqui em casa anda de van não, meu filho. Você vai gastar um metrô, se não for pro metrô, você não vai estudar. Eu falei, não, mas... Ela falou, mais nada, para de reclamar e faz. Você só tem que fazer, só tem que começar. Incrível. Qual que é o nome dela, Pedro? Roberta Muriel. Dona Roberta Muriel, o Pedro é uma pessoa incrível. A senhora está mais do que de parabéns. Já sou seu fã. Um beijo para você desde a Band News FM. Ela é a poesia maior. A poesia, concordo com você, já sou fã da tua mãe. Olha só, pessoal, a gente tem que encerrar esse bloco, a gente volta já já. Eu estou recebendo aqui no estúdio avançado da Band News FM uma super heroína que está emocionada aqui, eu também, e 2 super-heróis da nossa cidade para falar sobre um tema bastante importante, delicado e bonito, que é BH das pessoas com deficiência. A gente volta já já com o segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco de BH Invisível, um projeto dedicado a essa jovem Belo Horizonte de apenas 121 anos, no entanto potente
e efervescente, que tem muitos problemas, mas a gente está aqui para arrumar soluções. Hoje a gente recebe uma super-heroína da cidade, a Brisa Marques, escritora e performer, e 2 super-heróis da nossa cidade, o Pedro Muriel, palestrante e escritor e poeta, viu, Pedro? Palestrante e poeta. E o Elias Daniel, do Barroca Tênis Clube, que é o nosso esgrimista de ouro. Eu acho que eu falei corretamente, esgrimista. Falei, né? Porque é difícil, viu? Não é fácil, não estou acostumado a falar esgrimista. Mas é um esporte lindo, né, cara? É muito lindo. Parece um balé, né? Uma coisa incrível, assim. O pessoal pensa que é muita força, mas não, é muito sutileza. Sutileza. É muito sutil. Olha que interessante. Por pouco, assim, você toca a pessoa e faz o ponto, é uma coisa muito bonita. Antes de eu ler aqui a História Invisível, que eu já falei com vocês que vai pegar a gente aqui de supetão, como que é um treino seu? Como que é o seu roteiro de treino? Conta para o ouvinte de BH Invisível. Então, eu faço treino físico, que é como se fosse academia mesmo, e tenho treino de repetição e dupla, que é repetindo ações que provavelmente aconteceriam em combate e daí até acertar, chegar mais próximo da perfeição. Então, é a repetição que vai fazendo você memorizar aquele movimento e ficar ele cada vez mais natural no teu corpo. Sim. Entendi. Dentro da tua limitação, existe algum movimento que você não consegue praticar ou que é difícil para você? Para mim não, mas existem categorias que têm essa limitação. Ah, entendi. São 3 categorias, categoria A, B e C. E o que difere elas? Por exemplo, categoria A normalmente tem sustentação do tronco. Tá. Categoria B não. O C já seria a pessoa que não tem muita movimentação nem do braço, nem fechar as mãos também. Entendi. Você está na categoria A. A. Nosso campeão. Maravilhoso. Olha só, vou ler agora. Vou te pegar aí, hein, Pedro? Essa é a História Invisível. Eu não sei também o que eu vou ler, mas vamos nessa, porque é assim que funciona. Olha só. Uma cidade é formada pelo conjunto de seus habitantes, mas nem todos têm as mesmas oportunidades e capacidades. E o espaço público deveria fornecer condições adequadas a seus cidadãos, independentemente de cor, credo, raça ou condição física. Mas, infelizmente, nem sempre é assim, especialmente para quem tem algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. Em Belo Horizonte, a luta por inclusão e direitos dos portadores de deficiência vem de décadas, com diversas conquistas, mas muito ainda por fazer. E nossa cidade tem um grande exemplo de luta e resiliência, em João Batista de Oliveira. Nascido em 27 de junho de 1953, em Aimorés, no Vale do Rio Doce, João veio para Belo Horizonte no começo da década de 70. Como era paraplégico, vivendo e conhecendo as dificuldades dos portadores de deficiência, logo começou a militar na área. Em 83, foi eleito vereador em Belo Horizonte, onde, além da inclusão, foi um grande defensor dos direitos humanos na capital. Ficou na Câmara Municipal por mais de 2 mandatos, até 1994, quando se elegeu deputado estadual. Na Assembleia, também se destacou e foi o autor de leis que punem a discriminação contra os homossexuais no Estado e que tornaram públicos os documentos do antigo DOPS, Departamento de Ordem e Política Social, além da lei que dá direito de transporte gratuito às mães e acompanhantes de crianças portadoras de deficiência. João Batista foi ainda subsecretário de Direitos Humanos do governo de Minas Gerais, onde continuou sua luta em prol dos portadores de deficiência e ocupava o cargo quando faleceu, no dia 15 de dezembro de 2009. Suas ações e exemplos marcaram a cidade, mas falta muito para Belo Horizonte ser uma cidade inclusiva. A luta continua. E agora é hora de eu chorar, porque vocês 3 provavelmente conheciam o João, né? Ou não? Não. Você não conhecia essa história? Não. Eu não conhecia. Incrível, né? Eu não sabia que eram, assim, vocês também são super-heróis nessa causa, mas a gente teve já uma pessoa que aprovou todas essas leis aqui. Existe, quando vocês votam, vocês procuram uma pessoa que vai olhar com mais carinho para o assunto que a gente está debatendo aqui, ou não? Aí eu já viajei aqui, não é isso. Pedro, começa com você. Eu olho, mas acho que menos do que eu deveria. Porque eu fico sempre muito desconfiado quando é uma pessoa que fala que vai lutar só pelas pessoas com deficiência. Eu acho que a cidade tem que abraçar todo mundo. É uma cidade, não é uma cidade
para a pessoa com deficiência ou para a pessoa que não tem deficiência. É uma cidade que todo mundo que chega se sente acolhido. Então eu tenho medo desse discurso que promete muito e entrega pouco. Mas se tiver essa pauta, se tiver essa narrativa, já me faz assim ficar mais atento. Mas eu tenho medo das figuras salvadoras aí, das figuras que vão resolver em definitivo os problemas. Outro dia eu li uma frase, estava grafitada numa parede, que era assim: felicidade é resolver problemas. E faz um grande sentido, né? Porque quando a gente resolve problemas, a gente fica feliz, né? Dá um gostinho de felicidade, né? Muito. E eu acho que essa coisa da gente não conhecer o João tem muito a ver, que eu acho que a pessoa com deficiência, até dentro dos movimentos sociais mais populares, assim, que todo mundo sabe e milita, ainda é invisível. Então eu acho que a pessoa com deficiência ainda é muito... As pessoas ainda estão gateando muito nessa questão, tanto que a Convenção da Pessoa com Deficiência chega em 2006, se não me engano. Então já tinha tido assim avanço em todas as outras áreas e a pessoa com deficiência ainda estava engatinhando assim. Então Vamos provar o que você falou agora, Pedro. Olha só, a gente tem aqui hoje na gravação de BH Invisível mais ou menos umas 30 pessoas e eu queria perguntar para a plateia que está aqui, aliás, se você quiser participar de uma gravação de BH Invisível, fica esperto, fica antenado nas nossas redes sociais. A gente está no @BH Invisível em praticamente todas as redes sociais. A gente sempre divulga onde vamos gravar os programas de BH Invisível. E hoje a gente está recebendo aqui bastante sorriso gostoso, né? Vocês conheciam o João Batista, pessoal? Alguém aqui conhecia? Uma pessoa, duas, três, de 20 e poucas, assim, muito pouca gente. Provou sua tese, né? Ainda tem que jogar luz para todo mundo, né? Uma coisa encantadora é o fato, assim, de estar revendo pessoas aqui hoje do tempo de faculdade, assim, 2012, 2008. Então, assim, parece que o tema desperta curiosidade, não é falta de interesse das pessoas, talvez é falta de espaço mesmo para falar sobre isso. Passando a palavra para a Brisa, você comentou sobre isso no primeiro bloco e o Pedro falou uma coisa interessante. A gente precisa falar sobre isso, né, Brisa? Você acha que a cultura latino-americana tem... O que acontece com a gente que a gente não fala abertamente sobre as coisas, né? Você acha que lá fora, você que já viajou bastante, tem bastante experiência também, as coisas são mais abertas, é mais prático? Você acha que falta praticidade? Olha, eu acho que não necessariamente. Eu acho que é uma consciência coletiva, uma humanidade coletiva que falta no mundo. Eu acabei de voltar de Portugal e eu inclusive vou mover uma ação contra a empresa, né, pela qual eu vim, porque... Companhia aérea. Companhia aérea, que eu até então, aí eu descobri, então, na ANAC existe uma regulamentação especial de acessibilidade né, do direito da pessoa com deficiência em voos aéreos, quais são os direitos, né, que são garantidos. Tive que acessar, porque eu pedi uma assistência especial, né, era um voo internacional que eu ia fazer, eu não tive, eu fui hostilizada no aeroporto e tive que ir caminhando todo o percurso, que não era um aeroporto como o de Belo Horizonte, assim, pequeno, era um aeroporto grande, era o aeroporto de Portugal. Então, eles não me deram acessibilidade especial, não deixaram eu entrar com a minha amiga que estava me acompanhando com a cadeira de rodas, eles quase impediram o meu embarque. Então, eu acho que falta, na verdade, né, uma
uma empatia mesmo, um olhar para o outro, né? Entendendo o ritmo do outro. A gente precisa se acompanhar. A gente às vezes anda apressado, né? A gente não consegue mais olhar nem para o céu. Então, assim, quem sabe a gente não começa a se colocar no lugar do outro, né? No ritmo do outro. A gente vive numa sociedade, a gente nasce, a gente é criança, depois a gente vira adolescente. Se tudo a gente seguir a ordem natural dos fatos, seremos adultos e velhos um dia, né? Quando a gente é jovem, a gente esquece que um dia a gente vai envelhecer. Então, a gente constrói casas com escadas sem corrimão, né? A gente pensa numa cidade que a gente não pensa arquitetonicamente na acessibilidade dessa cidade para todos. Todos. A gente está aqui, todo mundo, qualquer dia, pode acontecer qualquer coisa com a gente e a gente precisar se locomover ou estar em algum ambiente de uma maneira diferente, né? Nós temos as nossas individualidades e o mundo, ele está aí para todo mundo. Você comentou uma questão, e eu acho que a gente, com relação à notícia, eu acho que nós estamos vivendo um momento, inclusive, de perda de direitos, né? A gente está vivendo um momento aqui no Brasil, você tocou num ponto que a América Latina estão chegando aqui para o nosso território brasileiro, a gente está vivendo um momento de regressão, de perda dos direitos que nós conquistamos e que a gente estava aprendendo, a gente estava num caminho inicial de horizontalização política. A gente está aprendendo a fazer política agora, construindo assembleias horizontais, criando formas de se organizar, que são formas coletivas, né? Então, a gente chegou, dentre os candidatos que foram na Rádio Inconfidência a governo do Estado, um desses candidatos, que por coincidência virou o nosso governador, falou abertamente que as empresas não deveriam ter um espaço voltado para as pessoas com deficiência, que foi uma luta, um direito conquistado a muito custo e que não resolve todos os problemas, não. Entendeu? Mas você insere o deficiente no mercado de trabalho. A gente está vivendo um momento com relação à aposentadoria, né, reforma da Previdência, que retira os direitos das pessoas com deficiência, né, das mulheres. A que ponto nós chegamos? Eu trabalhava numa rádio pública que agora não se discute mais esses assuntos que nós estamos discutindo aqui. A gente parou nesse momento, né? Eu saí há 2 meses de lá e eu agora não ouço lá mais. Não tem mais programa LGBT, não tem mais programa com criança, não tem mais programa voltado para as pessoas, voltado e feito por pessoas negras, mulheres, né? A gente está tirando tudo. Por quê? Aonde então que é importante que a gente fale desses assuntos? Né? A gente precisa se fazer visível. E não é porque eu sou deficiente, eu estava conversando com a Rosane, né? Não só o João, várias pessoas como a Rosane trabalham em questões nessa luta, né? Pelo direito da pessoa com deficiência. A prefeitura, que eu já cheguei a conhecer o projeto Superar da prefeitura, né, quando eu fiz um programa voltado para a pessoa com deficiência na Rede Minas, eu conheci várias iniciativas muito legais, tanto através de políticas públicas, quanto através de pessoas que fazem acontecer, né? Mas a gente chegou no momento que tudo isso foi quebrado. Então, o que eu ia falar não basta que eu seja deficiente para que eu represente, por exemplo, num cargo público as pessoas com deficiência. Eu posso muito bem ser uma pessoa com deficiência e não ter o mínimo de humanidade, não entender nem um pouco de direito coletivo e usar a minha imagem, inclusive, para, entendeu, negligenciar essas questões. Sim. Ou então eu posso ter, né, o Arnaldo Godoy é um vereador que ele tem deficiência visual, ele está ali na luta pela cultura, por outras questões. Mas acho que é uma pauta importante de estar em todas as discussões, por todos os candidatos. Porque é uma pauta comum, é uma pauta coletiva e a gente não percebe isso. Quero colocar o dedo no vespeiro. Por favor.
em relação a esse episódio que a Brígida falou, do atual governador, eu compartilhei o vídeo e a notícia e teve de um dia para o outro 20 mil visualizações. E a equipe dele me procurou para conversar, para dar uma posição, mas no fim eles, tipo, não... Saíram pela tangente. Saíram pela tangente e concordo muito com a Brígida em relação a essa coisa que da gente achar que qualquer pessoa com deficiência pode... Quer dizer, todo mundo pode falar, mas eu não acho que todo mundo está interessado em promover os direitos. O que a gente precisa é essa coisa da imagem, que a pessoa com deficiência gera também uma comoção. E isso pode criar um tipo de narrativa que é muito do interesse, muito da... Entendi. Você está dizendo que pode ser uma agenda dupla, uma agenda que está ali nas entrelinhas. Entendi o ponto, claro. Isso, concordo com a questão dos direitos. É muito difícil um governo que acredite que a pessoa com deficiência precisa ser incluída nas políticas públicas, em tudo. Eu acho que a gente precisa lutar, porque se a gente não ficar esperto, daqui a pouco as caravelas portuguesas vão atracar aqui no litoral brasileiro. Ô Pedro, você é uma figura. É impressionante, parabéns. Elisa, eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que você deve estar percebendo. Os dois combinaram de fazer nós dois chorar, foi isso que está acontecendo nesse programa? Eu acho que foi, né? Você está percebendo que os dois estão querendo fazer nós dois chorar, né? Então daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso no terceiro bloco, eu vou ter que encerrar esse segundo bloco. Eu queria ficar com vocês aqui o ano inteiro, fazer 42 programas de BH Invisível com pessoas como vocês, 3 super-heróis da nossa cidade. Pessoal, a gente para o segundo bloco, dá uma passadinha, vou dar uma de Pedro Bial aqui, dá uma espiadinha lá no nosso Instagram, @BH Invisível, vai no nosso Facebook, BH Invisível, textos incríveis da Mônica Butini, e vai também no nosso YouTube, youtube.com/BH Invisível. Todos os programas até aqui estão lá disponíveis para, inclusive, download para quem tiver a conta premium lá do YouTube. A gente volta já já com o terceiro e último bloco de BH Invisível de hoje. Boa! Último bloco de BH Invisível de hoje, a gente está no começo não, chegamos no meio da nova temporada, terceira, e eu tenho uma notícia para dar para todo mundo que está aqui ao vivo, vocês 3 super-heróis. Essa notícia tinha que sair hoje. BH Invisível conquistou a primeira colocação de audiência no horário de 9 das 10 da manhã de sábado. Muito bom, uma salva de palmas. Parabéns, ouvintes de BH Invisível, pauteiros profissionais, os 3 milhões de habitantes dessa cidade. A gente está falando da cidade que a gente escolheu para viver, que a gente ama, como o Pedro falou aqui no primeiro bloco. Agora eu vou colocar vocês na saia justa mesmo, porque no terceiro bloco a gente tem a clássica pergunta de BH Invisível, que vem de uma eleição, e nesse momento vocês se tornaram prefeitos dessa cidade. Então a pergunta é, qual é a plataforma de vocês nos próximos 4 anos de Belo Horizonte? Eu vou começar com Elias. Meu camarada, você é prefeito, o primeiro prefeito de Belo Horizonte com deficiência, pessoa com deficiência, e agora você tem a caneta na mão, você manda. Os próximos 4 anos da tua vida. Coloca teu coração para fora aí agora. Eu tornaria as pessoas mais críticas, para serem mais empáticas, perceberem se é necessário ter aquilo que elas têm necessidade. Tipo, é necessário ter essa rampa, é necessário ter um elevador aqui, ter a pessoa com mais senso crítico. Senso crítico é a sua plataforma de governo. É. Como que você acha que a gente pode atingir o senso crítico ou como que a gente pode transferir essa reflexão para as pessoas? Como que é um caminho?
Utilizando até o esporte como exemplo, você tem algum exemplo prático? Essa experiência com o esporte, né? Demonstrar nas escolas, vivenciar como que seria a vida de um deficiente, o mais próximo possível. O seu slogan é o prefeito do senso crítico. Eu gostei, hein, Elias? Tá eleito, hein? Brisa, querida. Não, agora é você. Não fuja dessa. Agora você é prefeita. Você devia ter me avisado isso com de um Belo ano de Horizonte. antecedência. E eu pra vi que planejar. você tá com um caderninho aí, eu tô- escrevendo tudo. Já tá eleita Meu próximo só pela organização. livro que eu sou virginiana, entendeu? Virgem com ascendente, eu sou virgem, ascendente e virgem, preciso de me organizar. Mas assim, eu acho que eu começaria colocando hortas urbanas, todos os espaços assim que a gente puder plantar, todo mundo vai plantar, entendeu? Aprender a cultivar os espaços verdes assim da cidade. Eu lembro que ali na porta da rádio, né, no centro cultural ali do lado da Filarmônica, meu sonho era que aquilo ali, ao invés de ter capim, tivesse comida, entendeu? Então podia ter hortas urbanas, a gente podia ter trocas de serviços, pensar em formas de autossustentabilidade, né? Você sabe fazer não sei o quê, eu sei fazer não sei o quê. Então vamos trocar, que inclusive é um exercício que eu já tenho feito na minha vida. Isso tudo que eu estou falando assim é o que eu quero fazer. Claro que você falou que a gente pode inventar poeticamente o que a gente queria. Nesse sentido, eu trocaria todo mundo que hoje mora em apartamento, mora em condomínio, ia morar nas comunidades. E a galera da comunidade ia para os apartamentos, ia para o condomínio. Muito bom, Brisa. Quem tem carro Muito ia andar bom. de ônibus, entendeu? A gente tem que vivenciar mais isso, assim. Na prática, eu acho que é a gente ocupar os espaços que são nosso direito, promover esses debates, né? Acho que o BH Invisível é um exemplo. Acho que a comunicação é um poder que a gente tem nas mãos, então a gente tem que ocupar esses espaços. E educação, a gente precisa de educação, de pessoas experientes, né, em economia. A gente podia organizar todos os movimentos sociais, né? Encontrar todos os movimentos sociais, encontrar pautas em comum. E uma coisa que, assim, eu colocaria como meu assessor o Pedro, porque ao invés da gente ser reativo e raivoso, né? Por isso que eu chorei, que às vezes eu não consigo lidar com isso, a gente ser mais amoroso. Né? Então, a gente aprender a conversar, a gente aprender a ouvir o outro, mesmo nas suas diferenças, assim. Quem sabe se a gente não colocasse 1 hora de silêncio para cada um, todo mundo meditando. Quem votaria na Brisa aqui, por favor? Tá eleito, ó. Aí, ó, tá eleita. Pedrão, agora é você, camarada, meu prefeito. Meu prefeito, diga o que tá no teu coração para os próximos 4 anos. Puxa vida, a primeira coisa que eu queria fazer é abrir mão do cargo de prefeito para ser o assessor da Brisa, que eu adorei as propostas, só alegria, se melhorar vira festa. Não, eu queria muito que a gente tivesse uma cidade com mobilidade urbana boa, para a gente poder, uma pessoa com deficiência, sair de casa, até para reivindicar. Porque a maior parte das pessoas com deficiência, eu acredito que elas não vão conseguir nem sair de casa para falar nada. Então eu queria que esse abismo socioeconômico, esse abismo social diminuísse, para que a pessoa pudesse descer a rampinha do ônibus, subir e poder ir para qualquer canto, para ela ter palavra, para ela ter voz e para ela ter poesia. E outra coisa que eu ia liberar era empadinha. Pra todo mundo tinha que ter direito de comer empadinha à vontade e aproveitar a cidade. São muitas coisas. Eu acho que um prefeito, antes dele ser preciso ser técnico, ele precisa ser humano. Tá faltando humanidade, eu acho, nas pessoas.
é um olhar assim que abraça e não exclui. Eu acho que a gente precisa retornar o que a gente é, que é amor. A gente vai crescendo e a gente começa a esquecer das coisas que são prioridade, que são importantes. E a coisa mais importante que tem no mundo é a poesia, mas não a poesia do impossível, a poesia cotidiana que a gente faz em cada dia. Essa coisa maravilhosa que a gente não controla, mas que a gente sente. Então, um beijo para a Dani Zupo, que eu falava com a minha amiga Dani Zupo, encontrar um caminho entre o peito e o mundo. É isso assim, e vou poder tomar pouca decisão, porque quero ficar só do lado da Brisa. Eu esqueci de falar mais uma coisa que eu vou fazer também, é tanta coisa, mas eu ia acabar com essa, eu ia acabar com essa mineração que a gente tem aqui, que nós estamos correndo risco mesmo aqui dentro e aqui no entorno, ou então eu ia colocar esses diretores dessas empresas aí para morarem nas áreas de risco. Você topa? Eu topo, Então, acho tá. que tem tanta... Pedro, eu vou falar um negócio pra vocês três. Eu tô, assim, eu não sei o que fazer mais aqui. Eu tô querendo sair com vocês, tomar cerveja, chorar, ir pro campo, fazer qualquer coisa, porque assim, vocês três são incríveis. Que honra, que privilégio estar aqui trocando essa ideia com vocês. Eu acho que o ouvinte de BH Invisível que ligou o rádio agora perdeu uma oportunidade de ouvir coisas que tocaram o coração profundamente. Incrível mesmo. Eu queria então pedir para vocês uma coisa. Como que a turma entra em contato com vocês? Aliás, Elias, como que a gente pode convidar os 3 milhões de habitantes de Belo Horizonte a conhecer o clube que você pratica esgrima e ver um treino e assistir uma competição? Você tem uma agenda? O Instagram é Esgrima BTC. Esgrima BTC, o Instagram. E Lá tem Facebook tudo? também. Tem. Muito bom. E os treinos são segundas? Terças e segundas, quinta e sábado. De que horas a que horas? Segunda de 8 às 10h30, mais ou menos. Quinta também esse mesmo horário. E sábado de 10 às 1h da tarde. E de 8 às 10h30 da manhã ou da noite? Da noite. Tá. Pessoal, segunda-feira próxima agora, vamos fazer uma visita ao Elias lá no clube e lotar com umas 1.000 pessoas lá, tá bom pra você, Elias? Aí, Belo Horizonte, a meta para essa segunda é botar 1.000 pessoas lá no Barroca para assistir o treino do Elias. Brisa, para entrar em contato com você, comprar seus livros, contratar para uma palestra, como é que o ouvinte de BH Invisível faz? Eu tenho um Facebook, Brisa Marques, e o Instagram, Brisa R. Marques, e estou fazendo um site que vai ser, já até comprei o domínio, mas ele não existe não, gente, mas ele vai ser brisamarques.com.br. Mas é bom falar, porque como o programa vai estar no YouTube também, o programa agora é para a vida, para sempre. Tá lá, brisamarques.com.br. Ali vai estar um pouco do que eu faço. Ótimo. Pedro, mesma pergunta. Para eu te contratar, para a pessoa que está ali, o líder de uma empresa agora, que escutou você falando aqui de forma tão... não tem palavras, estou sem palavras para descrever. Como que faz para entrar em contato com você? pedromuriel.com, Pedro H. Muriel Bertolini no Instagram e Pedro Muriel no Facebook, mas a maneira mais fácil de me encontrar é no site pedromuriel.com. E se quiser comprar os livros, compra pelo site, compra na livraria Quixote da Fernandes Tourinho Sim. E no Café Calua da Guajajaras. Perfeito. Os livros do Pedro na livraria Don Quixote ali na Fernandes Tourinho, super clássico em Belo Horizonte. Café Calua também outro lugar super clássico. E uma coisa muito importante. O último livro eu lancei no Spotify. Como gratuito. Audiobook. Que legal. São 55 pessoas recitando 60 poemas. Então você digita Poema Cast, encontra no Spotify. Tem desde o Luiz Mello, que fez o capítulo no Alto da Compadecida,
Até a Leila Ferreira, super jornalista. A poesia viva aí, Leila. Só alegria. Aliás, um beijo para ela, querida Leila. A gente se encontra de vez em quando aí pelos caminhos da vida. Um beijão para você. Trinca, última pergunta, porque a gente está chegando no final, o coração começa a ficar assim carregado nesse momento, que a vontade era ficar aqui o resto da vida com vocês três. Agenda em Belo Horizonte, o que é legal para fazer nessa cidade e onde vocês se divertem? Brisa, começando com você, onde você vai se divertir em Belo Horizonte? Eu gosto de frequentar cinemas, shows, a rua, livrarias. Esses são basicamente os lugares que eu gosto de ir, assim. Me fala uma livraria que todo ouvinte de BH Invisível tem que ir amanhã correndo lá para conhecer. Gosto de pegar as pessoas de supetão, viu, dona Brisa? Você viu, né? Deixa eu ver uma que eu gosto bastante. Apesar de que as livrarias estão acabando, né, em Belo Livraria Horizonte. de rua é uma coisa incrível, né? E a gente está perdendo essa... Livraria de rua até agora parece que tem até um festival de livrarias de ruas, né? Livrarias independentes. Ali na Fernandes Tourinho tem uma que eu gosto de ir. É a Quixote. Né, a Quixote eu adoro e tem uma outra ali para Scriptum. Isso. Scriptum, Livraria da Rua, Quixote. Muito bom a gente falar dessas pessoas que mantêm viva essa Gosto história, ali no né? Belas Artes, Aí né, um beijo também. para os empreendedores, proprietários dessas livrarias que a gente acabou de citar aqui. Elisa, o que você faz para se divertir na nossa cidade? Visito parques, museus, cinema também, às vezes. Cinema às vezes. Cinema é bem preparado, né, ou não? Falei besteira? Depende. Depende, né? Olha só como é que é, né, gente? Impressionante. Nós vamos mudar essa realidade. Pedrão, o que você faz para se divertir na nossa cidade? Eu gosto muito da Casa do Baile. Na Pampulha vou muito. Gosto muito do Circuito Liberdade. São os museus, CCBB e tudo. Adoro o Café com a Lua. Tem um café lá, um moca com chocolate branco derretido. Eu sou das comidas. Estou sempre saindo para procurar uma coxinha. Afinal de contas, você é o prefeito da empadinha, né, Pedrão? É muito isso, assim. Em relação ao cinema, a crítica é que, por exemplo, se eu vou com a minha namorada ao cinema, muitas vezes eu tenho que ficar separado. Porque tem alguns cinemas que o espaço para pessoa com deficiência ainda é deslocado do público. Então, assim, a gente não aceita e não quer mais isso, de ficar separado das outras pessoas. Agradeço vocês três mais uma vez, foi incrível, meu coração está transbordando. Uma coisa que eu acho que a gente pode resumir aqui, ou talvez tentar falar um pouquinho para o ouvinte de BH Invisível o que aconteceu aqui. Aconteceu que a gente teve uma aula de como olhar de verdade para as pessoas e não pensar em projetos onde a exclusão é a palavra mandatória, e sim a inclusão. Eu agradeço muito, Brisa, Pedro e Elias. Vocês três são super-heróis dessa cidade e a gente vai falar muito de vocês nesse programa cada vez mais. BH Invisível é uma celebração de estarmos juntos aqui agora. A produção de pauta tem Denise Santos, Fred Garzon, Gabriela Matos, João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas por BH. Instagram é produzido por fotógrafos e fotógrafas que se candidatam e participam da nossa comunidade, como o Cadu Passos, que está ali. Cadu, obrigado pela presença novamente. A gente tem a apresentação de Gustavo Ziller, produção audiovisual da Renca Produções, técnico de som Gleidson Mendes, operação de estudo Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike Adjelovic, a realização é de BH Invisível e da Band News FM. Esqueci alguém? Facebook, a Mônica Butini que chegou ali. Um beijo, até o próximo programa com mais BH Invisível e mais histórias extraordinárias de Belo Horizonte.